Boas pessoal, vamos acender a luz, acompanha-me nesta viagem. Existem muitos temas que eu já devia ter abordado e, como disse, tenho sempre guiado por este mote. Eu penso que não existe ninguém, inclusive a mim próprio, esteja isento de ser criticado. E mesmo compartilhando muitos dos conceitos, muitas ideias, muitas causas, obviamente não poderia deixar de criticar, ou pelo menos comentar algumas ações e palavras apresentadas por alguns nacionalistas mais famosos. Vamos, por exemplo, falar de Mário Machado. Tenho acompanhado muitas das publicações dele, mais sobretudo a nível de YouTube, embora saiba que o Telegram é o canal predileto dele, dada a ausência de censura por parte do YouTube, mas também por ser um pouco mais restrito, estar encriptado, dificultar um pouco o acesso por parte de terceiros, a nível exterior, para verificar e, digamos que, recolher todo o tipo de informação que de alguma forma ele possa comentar, possa carregar, possa publicar e usar isso contra ele. Mário Machado sabe, obviamente, que tem um alvo na testa já há bastantes anos e isso nada facilita, obviamente, a sua intenção de manter-se em liberdade. Bem, Patrícia Mamona é uma atleta de Sporting, uma atleta africana, para quem não conhece, que ganhou um campeonato, ganhou uma taça, uma medalha, ou que seja. Vocês só por aí veem que eu não ligo muito ou quase nada ao desporto. Prefiro praticar do que estar a comentar, a assistir, a acompanhar. E isto já não é a primeira vez. Mário Machado, como sabem, houve uma altura e possivelmente no futuro deverá insistir em promover-se para ser eventualmente líder das claques, do Sporting, jubileu, ou eventualmente alguma outra função, outro cargo um pouco mais ambicioso dentro do clube favorito dele. E como já aconteceu no passado, os chamados boneheads são tão extremistas, tão racistas, que meia volta deparo-me com elogios, e nada humildes, elogios bastante pomposos relativamente a atletas, vivos ou mortos, que integraram algumas das equipas talvez mais conhecidas em Portugal e se destacaram por variados motivos, o que acaba por ser uma contradição. Dentro do movimento, fora do movimento, os boneheads, conhecidos como skinheads, os neonazis ou os nacionalistas, supremacistas brancos, se quiserem chamar, supostamente deveriam odiar, desprezar tudo o que não seja português, tudo o que não seja europeu, sobretudo se for de raça negra. Bem, Mário Machado surpreendeu-me. Eu já tinha realmente lido algumas publicações, pelo menos um camarada dele, quando digo camarada, um camarada ideológico, não sei se eles conhecem-se, não vou estar aqui a dizer nomes, já há uns anos atrás, e na altura critiquei, e vejo agora, talvez uma das figuras mais destacáveis e mais perseguidas pelo regime, e pelos mídia, e por toda a antifaria, simplesmente a elogiar a Patrícia Mamona por ter conquistado efetivamente uma determinada posição, e evocando o facto de também já ter sido líder de claque, ter sido um membro integrante do Sporting, não sei qual era exatamente a vertente esportiva, e ele também de ter, ou seja, o Sporting ser o clube futebolístico de eleição lá em casa. Nada contra isso, a minha opinião sobre futebol é a mesma que muitos, poucos, mas muitos dentro deste meio,
que estão acima destes movimentos políticos mais setários, como é o caso do nacionalismo, onde basicamente nós vemos o futebol como aquilo que é: o desporto rei, a extração mora, o chamado circo romano do século XXI. Como vocês sabem, e certamente, mesmo que vocês não precisem tanto de futebol, não sigam tão fanaticamente como eu, há muitos portugueses, e cada vez mais mulheres, que sabem tudo, só preciso o número do calçado de determinados jogadores. Quais foram as equipas, os contratos, os valores, qual é o número da camisola, quais foram os jogos que destacaram-se, onde é que falharam os golos, enfim, tudo e mais uma coisa. E sabem mais disso do que propriamente as políticas traidoras concretizadas por parte de todos os governos abrileiros, até à data. Sabem perfeitamente. Há pessoas que vivem para isto. Há pessoas que mesmo sem ver jogos andam com as camisolas nos seus clubes favoritos, vibram com isto, têm filhos, transmitem esse fanatismo e para eles aquilo é vida, é o que sustenta, é aquilo que adocica a sua vida, é o ponto alto dos seus dias e é isso que os faz vibrar. Bem, como disse, eu prefiro jogar do que seguir. Mário Machado veio demonstrar o seu lado mais hooligan, sobrepôs-se aos seus conceitos etnonacionalistas e deixou mal. Deixou mal ao ponto de eu ter criticado, ter comentado, ter criticado, como é que é possível, e ele ter acabado por apagar e eliminar essa publicação. Pronto, isto é um dos pontos. Outro ponto que me surpreendeu pela negativa, embora por um lado compreenda, foi o comentário, a resposta de Mário Machado numa entrevista televisiva do programa matinal do homossexual Manuel Luís Goxa. Onde Manuel Luís Goxa pergunta-lhe diretamente, encostando às cordas, costuma-se dizer, encostando costas às grades, perguntando o que é que você pensa sobre pessoas como eu, homossexuais. O que é que você pensa pelo facto de eu ter um companheiro? O Mário Machado responde sim. Não sei se aquilo já tinha sido treinado, mas a resposta foi algo muito pronto, uma resposta muito imediata. Se eu tivesse algo contra, estou a citar, se eu tivesse algo contra a Manuela, eu nem estaria aqui. Bem, obviamente que a questão é mais complexa do que aquilo que aparenta e seríamos obviamente limitados, digamos que um bocadinho básicos, se pensássemos que o Mário Machado simplesmente concorda com o facto de Manuel Luís Goxa andar a ser sodomizado ou andar a fazer flátio ao companheiro ou quem quer que seja, do mesmo sexo. Aí tenho as minhas reservas que o Mário Machado aprecia isso. E sobretudo pelo facto dele estar num programa televisivo, estar a ter uma oportunidade de ouro por uma figura preeminente, infelizmente, um homossexual assumidíssimo, quase é autêntico bicho, aquele homem, estar a ter a oportunidade de poder expor muitas das suas ideias, o seu diário, o seu conceito, a sua visão social e também poder aqui apresentar-se como o ser humano que é, porque ao contrário daquilo que muita gente pensa, mesmo do espectro político da direita, os nacionalistas não são monstros, não são monstros, não andam a comer bebés pretos ao pequeno almoço, e isso é mais para os comunistas, à parte da questão racial. O Mário Machado teve obviamente uma oportunidade essa que ele aproveitou e acabou por se vergar ao politicamente correto para haver obviamente uma continuidade talvez da entrevista, não sei o que é que se passou, mas ele assumiu, não lhe faria qualquer diferença para ele, não faz qualquer diferença o facto de estar a ser entrevistado e estar a ter ali um contacto
um diálogo com uma pessoa que, chegando à noite, ou chegando à tarde, ou seja lá o que for, vai ter com o seu companheiro, e como ele disse, o momento mais picante, acho eu, o momento mais sexual que ele teve, foi justamente ter relações sexuais na varanda de um hotel na Madeira, se não estou em erro. Isso está disponível no YouTube. Alice, já fizeste alguma coisa ilícita em público? Quero saber. Beijinhos. Você já fiz Manuel, alguma coisa resposta ilícita? rápida, em público, Ilícita? sim. Fiz amor na varanda de um hotel na Ilha da Madeira. Bom! Toma lá disto! E por acaso foi muito bom. São destas pérolas que eu cruzo na internet, graças à popularidade que esse Manuel Luís Goxa acabou por capitalizar. Graças, obviamente, a certas agendas que têm vindo a promover figuras como essas, como o Malato, por exemplo, o João Baião, o Hermano José, junto de programas matinais, e não só, e mesmo para programas noturnos, que supostamente deveriam ser direcionados para a família, inclusive para crianças, adolescentes, isto obviamente para estandarizar, para normalizar a homossexualidade e até a pedofilia. Nunca esquecemos que o Hermano José foi uma das figuras, foi chamado, o nome dele apareceu, ele foi identificado por ter feito sexo com um adolescente de 17 anos. 17 anos, pelo menos em Portugal, até à data, continua a ser considerado como menor, a não ser que se emancipe. Emancipação essa que só pode ser feita através do exercício de uma profissão ou de casamento com a autorização dos pais, das pessoas, dos tutores, pessoas encarregadas, responsáveis por ele. Por isso, sem informação de ter sido emancipado, esse adolescente de 17 anos ainda era menor. E o Hermano José ficou registado no processo da Casa Pia como sendo efetivamente uma pessoa, um pedófilo, resumidamente. Pronto. São estas figuras que nós temos na televisão. Mas não consigo deixar de processar a resposta do Mário Machado e achá-la bastante controversa, bastante polémica e até diminutora relativamente ao papel que ele tem tido, sendo uma figura que não tem papas na língua, é agressivo, diz o que tem a dizer, mesmo à frente das câmaras, faz gestos como aquele que nós sabemos, é bastante tempestuoso, impulsivo, e também graças a essas atitudes, essas palavras, essas ações que ele tem vindo a colocar-se mais a jeito, ou seja, acaba por proporcionar elementos para os vários grupos, as várias pessoas, as várias individualidades que andam atrás dele e de pessoas como ele, e sobretudo a nível do sistema, porque não se trata apenas dos cidadãos de esquerda, mas sobretudo polícias, maçons, magistrados, procuradoras, Ministério Público, enfim. Ele põe-se a jeito. E pronto, se ele estiver a assistir a este vídeo, ele sabe perfeitamente, não estou a dizer nenhuma mentira, provavelmente não serei o único a dizer isso. Por isso sim, Mário Machado ficou mal na fotografia, mais uma vez. Ele poderia muito bem ter dito o contrário, só lhe ficava bem, não iria reduzi-lo, duvido que o Manuel Luís Goxa iria cortar a entrevista, bem pelo contrário, só iria confirmar o Manuel Luís Goxa que é um esquerdista. É difícil não perceber isso, as várias entrevistas políticas que ele já fez a várias individualidades, como foi com o caso de Ana Gomes. O Manuel Luís Goxa é um esquerdista. E o Mário Machado, a meu ver, não tinha nada a perder, assumindo as suas ideias e dizendo na cara aquilo que pensa. Isso leva as pessoas a ficarem um pouco mais confusas e a dificilmente identificar-se com o verdadeiro ideal, com os verdadeiros ideias, conceitos que o Mário Machado tem sobre as pessoas, sobre a sociedade e muitas dessas agendas e bandeiras modernas. Mas não o fez.
Por isso sim, é perigoso nós encostarmos, submeter ao politicamente correto. Se Mário Machado seguir essa linha, obviamente, que deixará de ser a figura proeminente dentro do meio e será desconsiderado por parte de muitos dos seus pares e muitos dos seus seguidores, porque aquilo que o destaca de todos os outros é o facto de ele dizer aquilo que nós pensamos e fugir, quebrar esse politicamente correto e, de certa forma, usar as palavras, atitudes, não todas, obviamente, como aquelas que há pouco descrevi, mas usar essas palavras como atos revolucionários. E é importante, hoje em dia, ser-se revolucionário. A partir do momento que se tem acesso, que é destacado por parte de determinado tipo de canais, sobretudo canais mais maioritários, mais expansivos, como é o caso dos programas de televisão, é importante passar a palavra. É importante transmitir aquilo que nós acreditamos para que não haja quaisquer dúvidas e que as pessoas consigam criar empatia connosco, com o movimento, com os nossos ideários, com as nossas causas, com aquilo que representamos e aquilo que queremos e lutamos para defender. E ao fazê-lo, ou rebaixar-se, ou deixar-se aprisionar pelo politicamente correto, face a uma situação que, por um lado, como eu indiquei há pouco no início, compreendo, foi uma tática, de modo a conseguir ter esta perpetuação, conseguir perpetuar a projeção da sua imagem, a sua intervenção, os convites para entrar neste tipo de programas. É importante que haja uma voz dissidente que possa depois manifestar, obviamente, outras perspectivas diferentes daquelas que domina o regime e toda essa classe artística e jornalística. Mas já está, Mário Machado fez o jogo do regime, da classe dominante e dobrou-se. Foi triste. Não me identifiquei com o Mário nessas alturas, em relação à Patrícia Mamona e relativamente às suas palavras de submissão, de aceitação, à sodomia, à homossexualidade, à bestialidade. É difícil, é impossível. Com tudo o que sabemos, é impossível. Mas por outro lado eu compreendo. São situações ambíguas, são oportunidades únicas, porque acho que depois desses programas o Manuel Luís Goxa foi tão criticado por toda a gente, pelos racistas anti-portugueses, pelos comunistas, etnomasquistas e ocofóbicos, que simplesmente não houve uma continuidade, seja pela figura do Manuel Luís Goxa, seja pela sua equipa, ou até mesmo pela estação televisiva, na altura o Manel estava integrado, que era a TV. Por isso sim, fica aqui o comentário. Acho que todos nós devemos ter o direito de expressar as nossas opiniões, assim como o Mário Machado faz, a bem ou mal. Nós também devemos fazê-lo. Isto, obviamente, com uma perspectiva, com um objetivo construtivo, porque é sempre importante nós ouvirmos os nossos pares, aqueles que efetivamente querem que todo este movimento seja projetado para a frente, para cima, para os lados, para todo lado, e conseguimos efetivamente ter uma posição e as pessoas possam realmente se identificar e possamos cada vez mais ter um maior número de seguidores e camaradas, compatriotas, possam realmente ingressar e dar corpo realmente a todo este conjunto de pessoas que simplesmente discordam com estas modernidades, com todas estas bandeiras, sejam liberais culturais, sejam marxistas culturais, entre outras, que têm cada vez mais sangrado a nossa nação e o nosso povo e também, sobretudo, infelizmente, as nossas crianças. Por isso, é assim, compatriotas, Mário Machado, caso estejas a assistir, venhas a assistir, a vitória só se alcança enquanto mantivermos fiéis aos nossos ideais. E ao facto de desviarmos, simplesmente estamos a corroborar com tudo aquilo que nós odiamos, com tudo aquilo que é repulsivo. E logo Manuel Luís Goxa. Compreendo, mas não concordo. É algo a refletir para todos aqueles que possam efetivamente fazê-lo, a nível pessoal, a nível profissional, a nível social, sobretudo, porque não é só o Mário Machado que conta, somos todos nós, a revolução é feita por todos nós, e nesta fase temos de ser todos João Afonso Henriques, todos variados, e só assim, de pequenas ilhas,
conseguimos criar arquipélagos humanos e, quem sabe, uma nação inteira. Okay? É esse o nosso objetivo. Eu sei o que quero e para onde vou, e sei que o Mário Machado e muitos outros saberão também o mesmo. Mas para isso, nós temos que concretizar. Não é só escrever, não é só falar, não é só apresentar-se à frente das câmaras, dizer aquilo que pensa, mas é sobretudo pôr em prática. Ter a coragem e discernimento quando é a altura ideal para o fazer. Poderia estar melhor, Mário Machado, poderíamos fazer melhor. Obviamente ninguém é perfeito, obviamente a situação em si, a pressão em si e também a oportunidade, acredito que tenha-te influenciado, mas o que escreveste sobre a Patrícia Mamona acho que está totalmente fora de contexto e foi totalmente desnecessário. Não há necessidade de estás a vangloriar e idolatrar a Patrícia Mamona e estás a evocar que já conheceste, que é uma excelente pessoa. Epá, ainda por cima estava, agora não sei se ainda está, estava junta com um português, pá, quando digo português, obviamente é um português caucasiano. Pá, só vos fica mal. Para isso nós temos o Chega, para isso temos um pouco o ERC, temos o PSD, o CDS e muitas outras figurinhas que se dizem realmente ser da direita, mas que acabam por se confundir muito com a postura desses esquerdistas. Okay? Por isso sim, fica aqui o comentário. Pá, para todos uma boa noite, um bom dia, boa tarde. Reflitam, pensem na vossa posição, pensem nas estratégias a subir. Temos que ser mais, temos que partilhar os nossos ideais e temos que construir aqui as pontes entre nós para, de uma forma uniforme, homógena, consigamos alavancar o nacionalismo em Portugal. Força, Portugal!